Glória a Deus. Cumprimenta-todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Para a gente é uma honra poder estar mais uma vez aqui, irmãos. Bom quando nós voltamos, né? Quando a gente voltamos, irmãos, é porque Deus tem achado graça, nos dado graça, né? Coisa boa quando nós voltamos a uma casa, irmãos, para adorar ao Senhor. Quero já estar agradecendo aqui o pastor Evandro, meu amigo, né? Sua família. Que Deus continue te abençoando, viu? Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, né? Em primeiro lugar também pela oportunidade, e agradecer ao pastor pela confiança. Aleluia. Porque é uma grande responsabilidade quando nós falamos, né? Subimos a um púlpito para falar do amor de Deus. Eu sou pastor também, dirijo uma congregação nossa, né, do nosso setor, e nós sabemos qual é a responsabilidade, né? Como é a responsabilidade de podermos estar falando, e as pessoas que nós convidamos também para ministrar a palavra do Senhor. Então nós temos isso, né? Esse zelo, esse cuidado, para que é o nome do Senhor, né, que está sendo pregado, né? Que Deus fale aos nossos corações essa noite. Eu quero trazer uma palavra. Eu sei que essa igreja aqui, a gente já pôde perceber, né, que é uma igreja de oração, é um povo que ora. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e hoje até fiquei, né, quando o pastor Wando me fez o convite. Queria até que eu viesse na quarta-feira aqui, mas na quarta-feira, irmãos, a gente, como é dirigente, sempre temos compromisso na nossa sede ali, que é um culto de ensino nosso, né? Mas na sexta-feira para mim é mais tranquilo. Minha esposa não acompanha porque ela trabalha, irmãos, ela só sai 8 horas da noite da loja, e depois nós estamos tendo também um ensaio lá na nossa congregação para um congresso que vai estar se aproximando, que é agora em abril, né? Um congresso unificado, que a gente chamamos, que é todos os grupos, né, da congregação, a gente fazemos um congresso. Mas por esse motivo ela não consegue nos acompanhar, irmãos, mas eu creio que ela está em oração lá por nós. Bem, vamos abrir a sua Bíblia, a Bíblia em Mateus, capítulo de número 9, como eu falei, 9 não, melhor, capítulo 6, que é o sermão da montanha, né? E como eu falei, irmãos, eu sei que a igreja aqui é uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença do Senhor, mas Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos. Eu quero ser rápido aqui, ver se eu consigo passar toda a informação aqui, né? Nós não vamos nos ater muitos em versículos bíblicos para nós não tomarmos muito tempo, viu? Porque temos muita base bíblica, mas nós não vamos nos ater muito não, tá bom? Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 9. Eu vou ler, irmãos, do versículo número 6, tá bom? Mas o nosso foco aqui é do 9 ao versículo de número 13, tá bom? Capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: ó, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetição ou repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, e assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Irmãos, aí de repente pode passar pela mente de alguém, né? Dizer assim, mas o que isso tem a ver com o culto de libertação, né? Tem tudo a ver, irmãos. Porque só há libertação onde há oração. Só há cura onde há libertação, há oração. Então a igreja que ora é uma igreja que conta vitórias. A igreja que busca a presença do Senhor é uma igreja que tem testemunho para se relatar. Porque a igreja que não ora, ela não caminha, ela não anda. É uma igreja que não prospera, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que ela está estagnada. Mas o ensino que eu quero é praticamente uma forma de ensino. Mas que pastor não consegue pregar, né, pastor? Tem pastor que prega, segue morrendo, né? Mas a gente gosta mais de pregar ensinando, viu? Então o ensino do Senhor a respeito da oração originou-se na súplica dos seus discípulos. O Senhor ensinou a orar, como também João, Senhor, ensina-nos a orar. Melhor dizendo aqui, Lucas capítulo 11, versículo 1, vai dizer: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Não são poucas as pessoas que querem obter a fórmula mágica da oração. Como seria bom, né? Uma fórmula para a oração, a fim de obtermos respostas rápidas e provisões às suas petições. Tais pessoas frequentemente perguntam: qual a posição correta para orar? Talvez, não sei se já passou na cabeça de alguém aqui, mas nós vemos aqui, irmãos, que quando o irmão está orando aqui, né, ele fala: vocês têm a liberdade para orar. Aquele que quer ajoelhar, ajoelha. Aquele que quer ficar de pé, aquele que quer. Então não se há uma posição para a oração, né? Deus não está preocupado, irmãos, com a posição do nosso corpo na oração. Deus está preocupado com a posição do nosso coração diante de Deus. Não adianta nós queremos se prostrar, deitar, falar bonito, orar bonito, mas se a nossa oração ela não está, o nosso coração não está dobrado diante do Senhor, não adianta. Então a oração, né, muitos querem saber qual a posição ou qual horário ideal para orar. E sempre tem esses questionamentos. Será que a nossa petição estão sendo realmente sinceras? Estão dispostos a pôr em prática a instrução bíblica para responder essas perguntas, irmãos? Precisamos atentar para cada detalhe da oração modelo. Então, às vezes, irmãos, nós como crente, né, como servo, nós queremos orar e não, que o Senhor responde agora, eu quero que o Senhor. Não é desse jeito, não. Como está a nossa oração diante do Senhor? Como que nós temos colocado diante? Como está a sinceridade do nosso coração diante do Senhor? Nós queremos o milagre, nós queremos a cura, nós queremos, irmãos, que Deus, quando nós oramos, nós impomos as mãos sobre a vida da pessoa e ela é curada, ela é transformada, ela é mudada, ela aconteça algo mágico, irmãos, mas não é. Como que está a nossa oração diante do Senhor? Irmãos, eu não estou aqui trazendo um ensino, estou ensinando a igreja, não, porque vocês têm um pastor para isso. Mas essa palavra, ela falou fortemente no meu coração, e eu tentei mudar, corri para lá, para cá, mas eu falei assim: não, é essa palavra para a minha igreja nesta noite. Oração. Será que nós estamos, né? Nós
nós temos que fazer esta pergunta. Nós precisamos atentar para a oração modelo. Porque nós vemos aqui, né, que o próprio Jesus, né, na sua oração modelo, ele começa pelo prefácio, né, tão bonito aqui, irmãos. Né, você viu aqui que a oração ela começa assim: vós orareis assim. Isso daqui, irmãos, os discípulos estavam preocupados, né? Os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, nos ensina a orar como João. Se você for ver lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, né? Os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram. Porque, irmãos, a palavra de Deus assim, que às vezes nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Às vezes nós deixamos de receber um milagre, uma bênção da parte do Senhor, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, né? E o próprio Jesus, ele diz lá no versículo 9, né? Portanto vós orareis assim. A ideia pode não enfatizar tanta natureza repetitiva da oração. Paga muito valor a tributário ou a adoração oficial em Roma. A adoração em Roma, ela exigiu o quê? Repetições de fórmulas religiosas memorizadas. Se o sacerdote condenasse um único engano ou cometesse um único engano, todo o culto ele tinha que ser repetido. Então Jesus, irmãos, ele trouxe esse modelo de oração, mas não é para nós ficarmos engessados nesse modelo de oração. Porque se nós ficarmos engessados nesse modelo de oração, isso daqui acaba não se tornando uma oração, acaba se tornando uma reza, acaba se tornando algo que repetitivo. Imagina toda vez que nós dobrar o joelho: Pai nosso que está nos céus. Não, isso daqui é só um modelo. Mas dentro desse texto aqui, irmãos, desta oração modelo, irmãos, nós tiraremos aqui, irmãos, grandes ensinos para a nossa vida espiritual. Porque é tão simples, é tão fácil a gente simplesmente pegar, olhar para o texto e ler: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É fácil, irmãos. É fácil nós olharmos para o texto seguinte e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, tem algo tremendo aqui dentro desse texto. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente nós entrarmos dessa forma e falarmos com o Senhor desse jeito. Olha, em contraste, Jesus nos lembra que a oração é a expressão de um relacionamento. Para Roma, né, era algo que gerava atributos, gerava renda para eles. Mas para o Senhor, em contraste, né, Ele nos lembra que a oração é a expressão de um relacionamento pessoal e não um ato religioso. Os pagãos confiam no ritual. O povo de Deus entra espontaneamente na presença do Senhor. Aleluia. Coisa boa entrar espontaneamente na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus, irmãos, ele se entregou lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus vai dizer assim que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Aleluia. Aquilo que fazia a separação entre eu e Deus, irmãos, acabou. O sumo sacerdote ele tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, ainda com a cordinha amarrada sobre o seu corpo. Se ele chegasse de qualquer maneira diante da presença do Senhor, ali ele era fulminado, acabava a vida dele, irmãos. Mas isso daí acabou. Hoje nós temos a liberdade, irmãos. Não é um ato pagão, não é um ato, é algo extraordinário que acontece nesse momento.
Aí Jesus ele começa a dizer, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu tenho até que hora aqui, pastor? Maravilha. Vamos correr aqui, irmãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A maioria, irmãos, das pessoas ali na Palestina, na época de Jesus, trabalhava nas suas próprias plantações ali. Ou trabalhava servindo outras pessoas. E um trabalho, ele recebia um denário. Ele ganhava um dia de trabalho. Ele precisava daquele dia de trabalho, no final de cada dia. Com isso ele comprava comida para a sua família, óleo para a lamparina e outras coisas. Aquele denário, que era um tipo de salário de um trabalhador, mal era suficiente para cobrir essas despesas diárias. Então você viu que a necessidade de dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque aquele era muito pouco, não estava para nada. Então ele sabia da necessidade que eles tinham do Senhor, irmão, suprir as necessidades. Aleluia. Então ele orava: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim a oração que Jesus ensinou aos seus seguidores, e realmente comovente, os cristãos devem confiar em Deus diariamente para suprir o seu pão. Aprendendo a orar com o Mestre. Jesus estava orando em determinado lugar com os seus discípulos. Quando terminou de orar, os discípulos pediram que lhe ensinasse a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O Senhor Jesus deu início à sua aula sobre a oração, declarando: portanto orareis assim. Todavia Jesus não estava dizendo que os discípulos deviam repetir, mecanicamente o modelo de oração, todos que buscassem a face de Deus. Irmãos, nós estamos aqui na introdução, nós vamos entrar ainda aqui dentro do texto, para a gente seguir aqui uma regra aqui, irmãos. O que nós vamos aprender? A oração, irmãos, era algo habitual para Jesus, os seus discípulos. Os discípulos podiam observar o exemplo de Jesus. A oração era uma prática habitual entre eles. Precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. É impossível que um discípulo não converse com o seu mestre, que um servo não conheça o que o seu Senhor deseja. Como está a sua vida de oração? Precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. A oração e a palavra de Deus são imprescindíveis para uma vida cristã vitoriosas, como discípulo e amigo do Senhor. Nós vemos aí em João capítulo 15, versículo 15, a oração de Deus: Pai nosso que estais no céu. Nós vamos entrar aqui agora no versículo 9. Logo no início da oração, o Pai Nosso, Jesus ensina que devemos dirigir a nossa petição a Deus, o Pai Celestial, todos os que seguem o novo e vivo caminho, o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia declara que o Espírito Santo transmite ao crente a certeza que Deus é o seu Pai. Por isso que a palavra aqui está dizendo: Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás no céu. O Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ao contemplarmos a Deus como Pai, o crente deve ter em mente 3 verdades bíblicas sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós chegamos, nós dobramos o nosso joelho e nós temos o Senhor como Pai,
nós temos que aprender aqui três verdades, irmãos. Deus nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu amor por nós precede a nossa própria existência e, consequentemente, as nossas transgressões, como nos capítulos 5, versículo 8. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho único para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Olha o amor desse Pai por nós. Deus nos adotou como filho, pelo Espírito de adoção, por meio da obra, relembra Cristo Jesus na cruz, nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos adotou como filhos. Então, quando nós chegamos diante do Senhor, Pai nosso que estás nos céus, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos adotou, foi Ele que nos amou primeiro. Deus nos fez herdeiros seus. A única coisa destinada ao homem era a sua própria condenação. O homem estava perdido, o homem estava condenado, o homem estava condenado, resultando dos nossos pecados. Entretanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, quis nos justificar por sua graça e amor. Ele, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Irmãos, Deus, Ele nos fez herdeiro de Deus. Então, por isso, irmãos, que nós, como servos do Senhor, nós não podemos, irmãos, aceitar qualquer coisa. Esses dias eu passando para a congregação, falei, irmãos, nós não podemos, irmãos, como servo, como fiéis ao Senhor, como dizimistas da casa do Senhor, nós não podemos, irmãos, aceitar determinadas situações em nossas vidas, irmãos. Nós não podemos aceitar, o crente, irmãos, ele não pode passar por necessidades básicas em suas vidas, irmãos. Nós não podemos achar que está bom. Não, hoje não tem pessoas, irmãos, que estão no nosso meio, mas às vezes não tem uma refeição, ou não tem as 3 refeições diárias. Eu falei assim, irmãos, isso aí está errado. Nós não podemos aceitar isso em nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai, irmãos, e o Pai, Ele nos dá a liberdade, irmãos. Na casa do Pai nós temos liberdade. Na casa do Pai nós podemos abrir a geladeira. Na casa do Pai tem abundância de pão. Na casa do Pai tem cura. Na casa do Pai tem libertação. Na casa do Pai tem renovo, irmãos. Aleluia. Então nós não podemos aceitar. Nós temos que olhar para dentro da nossa vida e fazer uma análise em nós e dizer, Senhor, está errado isso. Eu não concordo com isso, não. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. Por quê? Porque Ele é nosso Pai, Ele nos amou primeiro. Ele não somente nos amou primeiro, Ele nos adotou como filho. Aleluia. Já viu a importância disso, irmãos? Muitos gostariam de estar aonde nós estamos nesta noite aqui, mas não consegue, não tem força. Mas olha o lugar que você está. Olha onde você está. Olha onde nós estamos. Lugar de honra, irmãos. Aqui é lugar de honra. Deus nos tirou do mundo do pecado, de tanta tranqueirada, nos colocou assentado entre os príncipes, irmãos. Você é príncipe do Senhor nessa noite. Você é princesa do Senhor. Aleluia. Porque
amou, irmãos. Ele nos fez herdeiros seu. O céu está reservado para nós, irmãos. Está reservado, irmãos. Glória a Deus. Tem coisa tremenda lá, irmãos. Aleluia. Aleluia. Tem coisa gloriosa do céu, irmãos. Ah, se a igreja entendesse, irmãos. Às vezes eu falo dentro da congregação, falo assim, irmãos, se nós entendêssemos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais e mostrasse um pouquinho da riqueza, que quanto de nós, irmãos, negligenciamos este momento. Esse é um momento ímpar em nossas vidas, irmãos. Sabe o que você está fazendo aqui nesta noite? Diante do Senhor, irmãos, há um memorial. Diante do Senhor, irmãos, esse culto está sendo registrado. Aleluia. Ele sabe quem está aqui, Ele sabe quem não veio, Ele sabe por que não veio. É um memorial diante do Senhor, irmãos. É porque Ele é nosso Pai. Ele nos adotou, Ele nos chamou, Ele nos comissionou. Aleluia. Ele nos separou, irmãos. Ele nos tirou do mundo do pecado, de tanta coisa errada em fora. Irmãos, é um privilégio estar na presença do Senhor. Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor, irmãos. Tem até um hino que diz, né? Eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. É aqui que nós temos a vitória, é aqui que nós recebemos orações, é aqui que Deus nos faz. Ainda no versículo 9, santificado seja o teu nome, Deus é santo, seu nome é exaltado em cima dos céus e debaixo da terra. Aleluia. Qualquer outro nome, irmãos, ele está acima. Aleluia. A santidade de Deus manifesta através do crente que dá bom testemunho. É dever de todo crente honrar como santos o nome do Senhor, nosso Deus, não só com os lábios, mas com a sua vida santa. Porque quantos irmãos estão dentro da igreja, mas o coração está longe do Senhor, irmãos. Está simplesmente honrando o Senhor com seus lábios. Às vezes canta bonito, prega bonito, tem uma boa eloquência, tem uma boa dicção, uma boa. Mas, irmãos, é só dos lábios para fora. Mas o Senhor, Ele exige de nós santidade. A Bíblia vai dizer assim, que sem a qual nós não veremos a face do Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque Ele é santo. E se Ele é santo, Ele exige de nós, como servo dEle, como crente, aquele que prega, aquele que anuncia, aquele que louva, aquele que faz, aquele que está na prática, Ele exige de nós santidade. Santidade. Aleluia. Muitos irmãos estão simplesmente louvando o Senhor com seus lábios. Uma vez, uma determinada congregação, e nós estávamos ali, não estava nem dirigindo, nós estávamos auxiliando, e aí os jovens se levantaram para cantar, porque nossa liturgia, nós temos grupos, né? Jovens, adolescentes, crianças. Os jovens se levantaram para louvar, e aí eles cantaram lá, bonito, mas a igreja não sentiu nada. E aí Deus me incomodou, e eu falei para eles: pastor, me dá licença, me presta o microfone, que eu tenho que passar algo para a igreja. Eu falei: você está vendo esse louvor que vocês acabaram de adorar a Deus? Ele não passou do teto da igreja. Deus, Ele exige de vocês santidade. Ele exige de vocês uma vida santa, uma vida consagrada a Ele. E aí, em poucos tempos, poucas semanas depois, jovens nos procurou,
que estava o pecado no meio do grupo. Deus, Ele exige de nós santidade, santificação. Coisa boa quando nós adoramos a Deus, irmãos, nós levantamos as nossas mãos, sem ira, sem contenda, com o nosso coração limpo. Aleluia. Quando nós abrimos os nossos lábios para adorar a Deus, irmãos, a glória do Senhor, Ele invade a casa, Ele invade os nossos corações, porque a adoração, irmãos, a adoração a Deus é o único que vai prevalecer lá no céu. Aleluia. A palavra será selada, esse livro não terá mais validade nenhuma. A palavra de Deus diz assim, que correrão de um lado para o outro em busca de uma palavra, mas não irão encontrar a palavra. Nós temos que aproveitar a palavra agora, que ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada, ela está sendo propagada na terra, porque ainda esse livro tem validade. Aleluia. Mas chegará um dia que esse livro será selado, não terá mais validade nenhuma está aqui. E a palavra de Deus diz que correrão do Oriente ao Ocidente em busca de pão, em busca de água. Aleluia. Mas eu vou achar. Oh glória. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja do Senhor já estará na glória com Ele, irmãos. Aleluia. Santidade, santificação, irmãos. Coisa boa quando nós entramos diante do Senhor, irmãos. Aleluia. Seja feita a tua vontade. Abrir mão da nossa vontade nem sempre é fácil. Uma vez eu falei na congregação, eu falei assim, irmãos, qual é a sua vontade nessa noite? Era até em casa, né, irmãos? Jogado lá no sofá, fazendo outra coisa, com a família, né? Por quê, irmãos? O texto vai dizer assim, ó, seja feita assim, a sua vontade, né? Ainda no 9, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. No 10, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade. Porque abrir mão da nossa vontade, irmãos, não é fácil, não é, pastor? Não é fácil, irmãos. Abrir mão da nossa vontade nem sempre é fácil. Requer tal dependência de Deus. Jesus, como homem perfeito, é o nosso maior exemplo. Certa vez ele afirmou, dizendo assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque os discípulos estavam preocupados aqui, né? Os discípulos aqui estavam preocupados. Está lá em João 4,34. Os discípulos estavam preocupados com isso aqui, irmãos. Não, mas ele não quer comer. Ele falou assim, ó, a comida que eu tenho que comer, vocês não podem. Sabe por quê? Porque a minha comida, ela é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele sempre foi um grande exemplo. Ele não estava na terra, irmãos, fazendo a vontade dele, porque todos nós estávamos condenados, todos nós. Mas Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai, irmãos. Ele sabia o que ele tinha que passar, ele sabia o que ele tinha que enfrentar. Falou, vamos se humilhar, vamos te humilhar, vamos cuspir você, vão te espovedear, vão fazer, vão te caluniar, vão fazer tanta coisa. Irmão, será que nós suportaríamos, irmãos? Às vezes vem, né? Aquela burburinha aqui, está falando de você, né? Peraí, já quer lá, já tirar, né? Peraí, eu sou crente, mas assim não. Já vai tirar satisfação, já quer, né? Mas Jesus, meus irmãos, ele sabia o que ele tinha que passar por mim e por você, por nós, irmãos, pela igreja do Senhor. Então essa é a vontade do Senhor, né? Ele sabia o que era. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus é um Pai amoroso, e a sua vontade sempre é boa, agradável e perfeita. Por isso devemos nos submeter a ela com alegria. Entretanto, como descobrir a vontade de Deus? Como sabemos, irmãos? Né? Porque diz aqui, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas como que nós descobrimos
Porque, como eu falei, a oração em si é coisa rápida. Mas se nós formos a ter em cada versículo, cada palavra dessa daqui, irmãos, tem assunto aqui para horas. Como? Né? Como descobrir a vontade de Deus? Sabe como, irmãos? Mediante a oração. A oração, ela não é um monólogo. A oração, ela é um diálogo. A oração é você se direcionar diante de Deus, e você falar com Deus, e você ouvir a voz de Deus, e Deus te responder, e Deus agir, e Deus trabalhar. Mas através de quê? Nós só vamos descobrir a vontade de Deus sobre nossas vidas, irmãos, no momento que nós dobramos os joelhos, ou estivermos de pé, ou estivermos de lado, ou estivermos em qualquer posição, mas o nosso coração reto diante do Senhor. Aleluia. Aí nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos fiéis a Ele, é que nós buscamos a presença dEle, é que nós nos dobramos diante dEle, é que nós temos Ele como Pai. Aleluia. É que seja feita a vontade dEle, não a minha. A minha vontade é estar em casa, mas a vontade de Deus é que nós estejamos adorando o nome santo do Senhor, glorificando a Ele, jejuando, fazendo visita, fazendo ar livre. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Porque a nossa comida não é essa daqui, não, irmãos. Algo extraordinário e maravilhoso está reservado para nós lá na glória. Aleluia. Quando se fala em ruas de ouro, em muro de cristais, irmãos, é aquilo que os nossos olhos ou a nossa mente consegue contemplar, de mais belo e mais puro aqui nessa terra. Mas tem coisas maravilhosas reservadas para mim, para você, para a igreja do Senhor, irmãos. Então que nós possamos estar, irmãos, fazendo a vontade do Senhor, irmãos. Porque não é fácil fazer a vontade. Não é fácil não, irmãos. Fazer a vontade de Deus é fácil não, né? Hoje nós chegamos, irmãos, nas nossas igrejas, uma mornidão espiritual muito grande. Isso daqui não é, estou falando da congregação aqui, da nossa congregação, do nosso setor, da nossa sede. Quando nós vemos, irmãos, um público de quarta, não é o público de domingo. Cadê o público de quarta, irmãos? Não era para estar no domingo também? Não é, pastor? O público de sexta não era para ser o público de domingo? Bem certo que tem muitos que estudam, trabalham, mas nem todos estudam e trabalham. E cadê? Estou falando da nossa igreja. Então, por quê? Porque fazer a vontade de Deus, irmãos, não é fácil. Mas nós só vamos fazer a vontade de Deus quando nós estamos na presença do Senhor, orando, apresentando a nossa vida diante dele. O relógio já está pedindo para me parar ali já. Para de correr aqui. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nós só vamos descobrir, irmãos, né? Mediante a oração. A oração é você, ou eu, ou nós, falarmos com Deus, irmãos. Porque o salmista, ele vai dizer assim, no Salmo 23:2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia. A vontade de Deus, irmãos, é que nós possamos deitar em verdes pastos, que nós sejamos guiados em águas tranquilas, irmãos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu até dei um exemplo, irmãos, uma vez na igreja, assim, né, estava falando a respeito do Salmo 23, diz o salmista, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Coisa linda é ver uns pastos verdes, né, irmãos? Aquela grama tudo paradinha, tudo bonitinha. Uma tarde que não tenha muito sol, você deitar em verdes pastos, irmãos, em lugar tranquilo.
Guia-me às águas, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque quando se fala em deitar-me faz em verdes pastos, a gente está livre dessas mazelas que o mundo tem aí, viu? Tanta doença, tanta coisa ruim chegando. Vem a cura de um, daqui a pouco aparece outro. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia minhas águas tranquilas, calmaria-nos, sem murmuração, sem briga, sem contenda, sem coisa boa. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Que seja feita a tua vontade. Vamos correr aqui, irmãos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A luta diária contra a autossuficiência. Jesus ensinou que por mais que o homem trabalhe e lute para obter o seu sustento, Deus, Ele é o provedor, irmãos. Aleluia. Porque tem pessoas que ela acham que o que ela faz é com a força da sua mão e pronto, acabou. Não, irmãos, quem provê é Deus. Essa porta está aberta, sabe por quê? Porque Deus abriu ela. Aleluia. Se você tem um negócio, você toca a sua vida em particular, não precisa bater um cartão, é Deus que abriu essa porta para você. Não se ache autossuficiente, não. Não se ache dono do pedaço, dizendo, não, o que eu tenho é meu. Nós não temos nada nessa vida, irmãos. Tudo que temos é emprestado, tudo que temos tem validade, irmãos. Então nós temos que olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, o pão nosso de cada dia. Eu chego na empresa, eu bato cartão, é porque o Senhor abriu a porta para que eu entrasse lá dentro. Se eu tenho um negócio, né? Se eu estou dentro da empresa, se eu tenho algo, um estabelecimento, é porque Deus abriu. Então, Jesus ensinou que por mais que o homem trabalhe, lute por obter o seu sustento, Deus é o provedor. Nenhum homem pode ignorar as providências divinas, mesmo que as suas posses garantam a sua manutenção. A Bíblia declara que inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados os sonhos. Porque tem pessoas, irmãos, que quando ele chega na igreja, ele fala, pastor, ora para mim que as portas estão fechadas, né, pastor? Daqui a pouco a igreja levanta, faz oração, né? Deus abre a porta, Deus faz, Deus. E nós estamos vivendo isso lá, irmãos. Deus abrindo porta, primeiro emprego, Deus abençoando a obra. E aí, irmãos, o que acontece? Quando Deus ele abre a porta, né? Aí a pessoa ela faz o quê? Poxa, eu vou ficar para hora essa, eu vou pro culto, não. Eu vou ficar um pouquinho mais, ou eu vou, pastor, ó, vou ter que dobrar hoje. Mas às vezes nem tem a necessidade, irmãos. Por isso que o Senhor ele diz lá, né? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados sustento, ou melhor, o sono. Então não adianta, irmãos, vamos fazer como tem que ser feito. Deus abriu a porta, sejamos gratos por isso. Mas ó, não, hoje tem culto, hoje eu estou na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus abriu a porta para mim. Eu preciso estar na presença do Senhor. Eu preciso estar buscando a face do Senhor. Ah, Deus abriu o estabelecimento. Ah não, agora eu vou ficar até tal. Não, faça a vontade de Deus. Entra na presença do Senhor, irmão. Seja grato pelo que o Senhor fez. Seja grato pela porta que abriu. Sabe por quê? Porque o mesmo que abriu, ele pode fechar, irmãos. Aí daqui a pouco você vê o crente lá todo, né? Borocochô de novo lá. Pastor, ora por mim. A porta fechou. Foi a porta que fechou ou foi ele que fechou a porta? Então, pão nosso de cada dia, irmãos. Pão diário, né? Irmãos, tem tanta coisa aqui, irmãos. O relógio ali já está, tem um minuto ali, viu? Perdoa as nossas dívidas. Irmãos, vou voltar só um pouquinho aqui. Diz assim, ó, Deus conhece
necessidades, de modo que não devemos estar inquietos por coisa substancial. Irmãos, eu não vou entrar aqui, mas está lá em Mateus capítulo 6, 25 também, né? Que vai dizer que as pessoas preocupadas, irmãos, com o que vai comer, com o que vai vestir, o que vai fazer, o que vai... Não, irmãos, Deus não se preocupe, irmãos, porque aquele que cuida do lírio, aquele que cuida dos pássaros, aquele que cuida, irmãos, aleluia, Ele é fiel para cuidar de nós. Aleluia, aleluia. Ele tem o sustento. Os céus, irmãos, o celeiro do Senhor, irmãos, aleluia. Eu imagino o céu, irmãos. Quando eu começo a pregar assim, ou meditar um pouquinho, eu olho assim e falo assim, meu Deus. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisinha tão pequenininha, irmãos, na nossa vida, irmãos. Hoje eu não vou para a igreja porque, né, eu falo para minha esposa, né, abre lá, em que roupa que eu vou hoje, né? Que sapato que eu vou colocar? E daqui, sabia, eu tenho uma filha, aí fica a mãe falando com a filha, né? Toda casa tem essa história, e ela fica lá, e aí, ficou bom? Eu vou de tênis ou vou de sapato? Irmãos? E as pessoas preocupadas, irmãos, com o que vai comer, com o que vai fazer, o que vai vestir. Irmãos, dezembro está lá na frente, ainda falta 9 meses, começou hoje, a pessoa já está preocupada com a ceia de Natal, irmãos. Estou desempregado, e agora? Não, irmãos, olha aqui. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades, de modo que não devemos nos inquietar ou ficar inquietos por coisas substanciais, irmãos. Está lá em Mateus capítulo 6, 25 ao 32, Salmos 37, 25, 34, versículo 10 também. Irmãos, é muita coisa. Aleluia. Isso aqui é texto para a gente ler aqui 4 sexta-feira, pastor. Perdoa as nossas dívidas. O pecado é uma dívida que o homem contrai para com Deus quando transgride a lei, Deus. O Senhor Jesus ensina aqui a buscar o perdão do Pai e perdoa-nos, né? O perdão do Pai, buscar o perdão do Pai e perdoar o que nos ofende, o que, né? Porque é fácil. Nós devemos daqui dizer, perdoa as nossas dívidas. Você viu que a oração dele, irmãos, é um grande ensino para nós? Perdoa as nossas dívidas. Mas e aí? Deus, Ele só vai perdoar as nossas dívidas quando nós perdoarmos os nossos irmãos. Às vezes tem irmãos, que ele corta a volta na calçada para bater de frente para não saudar, para não cumprimentar. E como que nós queremos o perdão do Pai, irmãos? Como que nós queremos o perdão que o Senhor nos perdoa? O Senhor Jesus nos ensina a buscar o perdão do Pai e perdoar a quem nos ofende. Jesus deixou claro que seremos perdoados por Deus pelas nossas faltas se perdoarmos os que nos prejudicam. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Está simplesmente na continuação da leitura aqui, viu? 14, versículo 15. Então não adianta, irmãos, nós queremos o perdão de Deus se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos. Porque às vezes a pessoa está dividindo o lado, o culto, ou está dividindo o banco, dividindo a igreja, mas não tem aquele amor, irmãos, não consegue. E o perdão, irmãos, tem pessoas que não conseguem liberar o perdão para o parente, para o pai, para a mãe, para o irmão. E a pessoa paga um preço desnecessário, sofre por causa disso, irmãos, porque não consegue perdoar. Mas nós só vamos ser ouvidos por Deus, né? Perdoa nossas ofensas quando nós liberarmos o perdão para as outras pessoas. Deixa eu correr aqui, já estou finalizando. Livra-nos do mal. Todo crente está sujeito à tentação, a ataque do mal. Todos têm o seu lado frágil e suscetível.
ao mal de cada dia. Tem várias referências bíblicas aqui, mas não vamos nos ater. Este fato pode ser negligenciado. Jesus advertiu: vigiai e orai para que não os entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então todos nós somos suscetíveis a isso. Mas nós não podemos ter o pecado, irmãos, como vitamina para o nosso corpo, não. Porque diz lá, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando a carne é fraca, vai. Aí peca aqui, peca ali, peca lá. Está fazendo o quê? Está sustentando a carne. Então não podemos, temos que tomar muito cuidado com isso daí. Quando o crente aprende biblicamente como dirigir-se a Deus em oração, estando a sua vida cristã em ordem, para ter acesso de que as suas orações serão respondidas. Afinal, a Sagrada Escritura nos garante: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus para que nós nos livramos do mal. Quando orares, não sejais como os hipócritas. Como podemos saber se a nossa religião realmente é realmente hipocrisia? Quando é para ser vista pelos homens, e apenas hipocrisia. Quando a igreja tem bons coros, exige pregações elevadas, estilo que faz a oração do crente, mas sem o Espírito de Deus, isso é hipocrisia, né? Então nós temos que chegar diante do Senhor, colocar todas as mercadorias. Olha o que diz aqui, ó. É hipocrisia colocarmos todas as nossas mercadorias diante da vitrine, dando a entender que a loja garante o estoque. É hipocrisia quando a adoração sai da boca para fora. É sinceridade somente ao sair do íntimo do coração. Então nós sabemos que nós somos sinceros diante do Senhor quando a nossa oração ela sai daqui do coração para com Deus. Irmãos, já estou terminando aqui. Nós vamos nos ater mais não. A oração ela é estreita comunhão com Deus. Por meio da oração o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. O Senhor é onisciente, todavia o cristão deve ser explícito a declaração das suas orações. A vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração de súplica, oração de graça. Através da oração, o crente coloca aos pés do Senhor, as suas fragilidades, dores, tristezas, ansiedades. Saiba que Deus deseja ouvi-la ao fim de agir em nosso favor. Eu quero só colocar aqui para os irmãos, o relógio já pediu para parar, já passei ali. A postura da oração, só como um entendimento para nós. Não existe na Bíblia, irmãos, uma única postura para orar. Alguns desinformados aí que afirmam que a posição única para se orar é de joelho, né? Tem quem diz que não, se você não orar de joelho, a sua oração não é vida. Mas olha, irmãos, as nossas orações ela pode ser feita em pé. Está lá em 1 Romanos capítulo 8, 22, prostrado. Salmos 95, 6, ajoelhado. 2 Crônicas 6, 13, de bruços. Josué 5, 15, mãos estendidas. Isaías 1, 15, mãos levantadas. Salmos 28, 2, deitado. 2 Reis capítulo 20, do 1 ao 3, até com a cabeça entre as pernas, irmãos. 1 Reis capítulo 18, 42. E olha que Jonas fala, irmãos, em capítulo 2 e o versículo 2: do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele está pronto para ouvir a nossa oração.
Tem muito mais coisa aqui, mas o horário nos permite. Mas que nós possamos, irmãos, entender que a oração modelo, ela só serve de modelo, mas nós temos a liberdade de dobrarmos nossos joelhos, levantarmos as nossas mãos. Nós temos o direito, irmãos. Deus ele nos garantiu isso daí. Como eu falei ontem na congregação, irmãos, no culto de ontem foi quinta-feira, o culto da quinta profética que a gente estava mostrando lá, irmãos. Deus ele colocou no meu coração, eu estava em casa, que ele falou assim: ó, fala para a minha igreja, tem 3 demônios que operam, 3 demônios trabalhando para destruir a casa, a família. Eu estava deitado em casa e essa palavra ela queimou no meu coração, veio na minha mente. Mas quando vem na mente do crente, irmãos, nós temos que ter a sensibilidade do Senhor e saber: Senhor, o que o Senhor está querendo passar, o que o Senhor quer. E ele falou assim: ó, fala para a minha igreja que tem 3 demônios em casa, em muitos lares, em muitas famílias, irmãos. Tem um demônio dentro de casas de crente. Você, mas como pode demônio dentro da casa do crente? É lá, irmãos. É lá que ele quer destruir, é lá que ele quer acabar. E ele falou assim: tem um demônio que, sabe quando a pessoa compra, quebra, arruma, quebra de novo. E daqui a pouco você comprou novo, daqui a pouco você vai ver já está quebrado. Tem um demônio que trabalha nessa área. Tem um demônio, irmãos, dentro da casa de crente, irmãos, para destruir o casamento, destruir a família, irmãos. Tem casais, irmãos, que brigam por causa disso daqui, ó. Por causa de uma toalha que esqueceu de estender, deixou em cima da cama. Irmãos, quer ver a mulher nervosa, né? Mas temos que tomar cuidado, irmãos. E o demônio, irmãos, da intriga, da confusão, da calúnia, da fofoca, da mentira, irmãos, e Deus, ele colocou no meu coração, ele falou assim: ó, fala para a minha igreja, entra dentro da sua casa, você é sacerdote, você pode fazer isso, você tem o direito para fazer isso, entra dentro do seu lar. Eu falei para a igreja ontem, eu falei: entra dentro da sua casa. Ah, mas eu tenho vergonha de orar, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não quero falar com a vizinhança para que todos ouçam. Mas levante a sua mão sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus filhos quando estiver dormindo, aleluia. Coloque as mãos sobre ele e repreende a enfermidade, repreende o espírito que quer destruir. Fala: aqui dentro da minha casa não, aqui dentro quem manda é o Senhor, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Irmãos, nós temos que ter a autoridade de Deus, aleluia. E como nós estamos falando em oração, você é sacerdote dentro do seu lar. Você tem autoridade de orar pelo seu esposo. Seu esposo talvez não está te acompanhando dentro de um culto, ele não é crente, mas você tem a autoridade de Deus nessa noite para chegar em casa e impor as mãos sobre ele e repreender o espírito que tem prendido muitas pessoas, irmãos. Às vezes a esposa está na igreja, mas o marido não está, o filho não está. E o demônio sabe como, irmãos? Assistindo de camarote. E nós, como crente, o que nós estamos fazendo, irmãos, para a nossa casa? Como que nós podemos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, e como que está a nossa vida diante de Deus? Como que está a nossa casa? Será que os nossos vizinhos sabem que nós somos crentes? É tempo de buscar o Senhor. É tempo de clamar ao Senhor. Então Deus, nessa noite, Ele te dá autoridade para você chegar dentro da sua casa pela madrugada. Ah, não quero me expor, mas entre de madrugada, irmãos. Entra na sua cozinha, estende a sua mão, repreende, irmãos. Chega no seu quarto, na sala, no banheiro, irmãos. Repreende, que o Senhor Ele tem autoridade da sua vida nessa noite. Pastor, por gentileza, eu posso orar para a igreja? Irmãos, me perdoe, irmãos. Tinha muita coisa aqui ainda, mas o horário já passei tempo. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero orar no seu vida. Eu não sei como que está a sua casa, eu não sei como que está o seu lar, mas o Senhor Ele me dá autoridade nessa noite para orar por você. Aleluia.
você tem o desejo no seu coração de quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nós sabemos simplesmente estendendo a nossa mão sobre a sua vida. E Deus ele entra com providência na sua casa hoje. Deus tem laços sendo quebrado, irmão. Sabe, esse culto que você está aqui nesta noite aqui, irmãos, tem novidade dentro da sua casa acontecendo. Tem novidade acontecendo no seu lar. Tem novidade acontecendo nessa noite no seu trabalho, irmãos. Você pode estar dizendo, mas eu sou perseguido, eu sou perseguida. Repreende esse espírito da perseguição e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem autoridade para a sua igreja nesta noite. Aleluia. Curva a sua cabeça, por gentileza. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Glória a Deus. Pai amado, a Tua palavra foi pregada, foi falada, foi anunciada nesta noite, Senhor. Pai querido, eu apresento o Senhor a Tua igreja, Senhor, este povo lindo, separado, Senhor, por Ti, ó Pai amado, nesta noite, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus querido, eu profetizo bênção, Senhor. Eu profetizo, ó Pai amado, portas abertas. Eu profetizo, Senhor querido, vitória sobre a vida da Tua igreja, Pai. Eu profetizo cura, Senhor, dessa enfermidade, ó Pai amado. Eu profetizo, meu Deus querido, meu Deus amado, libertação, Senhor amado, para o ente querido, para o irmão, para o parente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nesta noite, ó Pai amado, meu Deus querido, esse culto, Senhor querido, ele possa ficar marcado na história da Tua igreja, em corações desse lugar, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, discipular, vai jogando por terra, Pai querido, toda a perseguição, todo o levante do adversário, Senhor, e que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado, Pai querido. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.